Duas placas condutoras eletrizadas de comprimento. Alguém pode ler para mim? Não? Por favor? Peraí que eu tô abrindo. Duas placas condutoras eletrizadas de comprimento L igual a 6 centímetros cada uma estão dispostas como mostra a figura deste problema. O campo elétrico no espaço entre as placas vale campo elétrico igual a 1,8 vezes 10 a 4 newtons por coulomb. Um Isso. elétron é lançado paralelamente às placas, com velocidade inicial igual a 3 vezes 10 a 7 metros por segundo. Gente, essa velocidade é altíssima, tá? Ela é 10% da velocidade da luz. É 3 vezes 10 a 8 metros por segundo a velocidade da luz. Então, essa velocidade aqui, 3 vezes 10 a 7, é 10% de C. É uma velocidade altíssima, tá bom, moçada? Mas muito comum quando a gente fala do movimento de elétrons dentro de campos elétricos. Tá legal? Muito comum. Beleza? Então, ó, aqui olhando a placa, a gente percebe, ele já até deu a dica, né? O campo elétrico aqui é vertical para cima, né? Ele vai da positiva para negativa, beleza? Da positiva para negativa. Tá legal? É, essa partícula entra. Então, a primeira pergunta é: esboce a trajetória descrita pelo elétron enquanto ele atravessa o espaço entre as placas. Isso é tranquilo. Se o campo elétrico é vertical para cima, a força sobre o elétron, lembrando que o elétron é negativo, a força sobre o elétron vai ser vertical para baixo. Se o campo elétrico é vertical para cima, a força sobre o elétron é vertical para baixo. Lembra aquilo que eu falei, né? Das três maneiras de descrever os fenômenos elétricos? Tem gente que acertaria essa questão pensando assim: a placa positiva atrai o elétron. É uma maneira de pensar, tá? É uma maneira de pensar. Tá legal, moçada? Mas não é o que a gente o que eu gostaria que vocês fizessem agora. Agora vocês têm que entender aqui. Se eu tenho um campo elétrico e uma carga negativa, a força atua no sentido contrário do campo. Beleza? Então, qual que vai ser a trajetória desse elétron? A trajetória desse elétron, ela vai ser uma trajetória em que a força puxa ele para baixo. Beleza? Só que essa força, em qualquer posição que esse elétron estiver, como ele está sendo puxado para baixo, ele vai se mover para frente, mas enquanto ele se move para frente, ele também vem para baixo. Beleza? É um movimento que, enquanto o elétron se move para frente, não deu certo, não, ficou legal, não. Enquanto o elétron se move para frente, ele também se desloca para baixo. É muito parecido, porque essa força ela vai estar sempre vertical para baixo. Essa força, então, ela emula, ela é muito semelhante à força que aparece sobre um objeto quando eu lanço ele no campo gravitacional. Ou seja, o movimento, veja, vocês percebem que como as placas são paralelas, o campo é uniforme. Então essa força tem sempre o mesmo valor. É muito parecido com o que acontece quando eu lanço um objeto dentro do campo gravitacional terrestre. Por este motivo, a trajetória aqui é igual à trajetória de um objeto lançado num campo gravitacional terrestre. É uma trajetória parabólica, é um arco de parábola. Beleza? Quem estudou com o Léo ano passado, o Léo explicou esse lançamento oblíquo, né, o lançamento horizontal. Eu não sei como é que é o nome que ele deu para vocês, mas a ideia é que a trajetória dessa partícula, ela é uma trajetória parabólica. Mas ela é parabólica até que momento? Até o momento em que a partícula sai do campo. No momento que ela sai, ó, a velocidade dela mudou a direção e o sentido, e aí, no momento que ele sai do campo elétrico, essa trajetória passa a ser uma trajetória retilínea. Então, dentro do campo, arco de parábola. Fora do campo, retilíneo. Beleza, moçada? Ficou muito confuso o desenho? Vocês querem que faça de novo? Abra aí o microfone, ou manda lá e alguém abre o microfone, que puder e me fala. Então, aqui dentro é um arco de parábola. É a mesma coisa de quando eu jogo um objeto, quando eu lanço um objeto na atmosfera, uma pedra, né? Eu jogo uma pedra, ela descreve uma parábola até cair no chão. Beleza? Tá legal? Quanto tempo o elétron gasta para se deslocar desde o ponto de lançamento até emergir do outro lado? Aí vocês têm que lembrar também do movimento parabólico.
Se isso é o marco de parábola, quer dizer, é porque eu tenho dois movimentos diferentes. Na vertical, eu tenho um movimento retilíneo uniformemente variado. Na horizontal, eu tenho um movimento retilíneo uniforme. Beleza? Então, eu tenho dois movimentos diferentes. Então, eu vou analisar, para saber o tempo que demora para ele chegar do outro lado, a pergunta é, da letra B, basicamente, a pergunta é, qual é o intervalo de tempo para que esse elétron descreva o movimento retilíneo uniforme percorrendo uma distância d que é igual a L, o comprimento da placa que foi dada. Então, vejam, na horizontal, ao percorrer essa distância L, o movimento é uniforme, só uniforme. Então, para eu saber o tempo, eu vou lembrar de Deus vê tudo. Né? A distância no movimento uniforme é a velocidade vezes o tempo. Daqui, então, eu tiro que o tempo que ele gasta é a distância dividida pela velocidade. Então, o intervalo de tempo que ele gasta... Tem que baixar a voz agora. Moçada, se ficar ruim, vocês me avisem. Não entra fácil lá não, tá? Para entrar tem que fazer um protocolo e tal. Se ficar ruim, vocês me avisem aqui que eu vou lá para fora, tá bom? Então, o intervalo de tempo ΔT é a distância, que é o valor de L dividido pela velocidade dele. Essa velocidade, em x, ela é constante. E é o valor de V0. Isso quer dizer que vai ser o comprimento 6 vezes 10 a menos 2 agora, né? Metros dividido pela velocidade 3 vezes 10 a 7 metros por segundo. Beleza? Ainda não abriu. Beleza? Vou trazer esse cálculo para cá, ó. Então, o intervalo de tempo será... Não, pode compartilhar. 6 vezes 10 a menos 2 metros dividido por 3 vezes 10 a 7 metros por segundo. Corta metro com metro. 6 por 3, 2, vezes 10 a menos 2, menos, porque é uma divisão, 7, menos 9 segundos. Esse é o intervalo de tempo que demora para ele atravessar. 2 vezes 10 a menos 9 segundos. Beleza? Alguém perguntou alguma coisa. Alguém abre o microfone para me mostrar, por favor? Para me falar, se for uma pergunta, por favor. Já responderam lá. Ah, obrigado. Obrigado. Depois eu vou ver essas perguntas, né? Eu estou gravando lá, mas é porque... Quando eu mudo a tela aqui, muda para vocês? Por exemplo, quando eu saio daqui da apresentação e venho para cá, para essa tela em que eu me vejo inteiro, isso muda para vocês, o que vocês estão vendo aí também? Não muda, não. Vocês continuam vendo o Word, né? É. Ah, foi mal. Ah, que legal. Então tá. Então, essa é a letra B. Vamos ver a letra C. A letra C pergunta: calcule o desvio transversal. Quer dizer, vejam, esse elétron, entre ele sair e ele entrar, ó, vocês estão vendo? Tem um desvio transversal. Eu vou chamar aqui de ΔX. Não, ΔX é para espaço. Vou chamar de D, desvio. É o desvio transversal. É essa distância entre esse ponto de entrada e o ponto de saída, esse desvio aqui, tá? Então, vejam, é o que eu falei. Ao longo desse movimento, né, enquanto ele sai daqui e chega aqui, ele percorre essa distância L, mas ele percorre essa distância D. Só que ao longo de D, o movimento é um movimento acelerado, é um movimento variado. Então, para eu determinar aquela distância D ali, é um deslocamento que a gente chama de deslocamento no movimento retilíneo uniformemente variado. D igual. Aí eu vou lembrar a função matemática. Velocidade inicial vezes o tempo. Não, mas ela é mais meio vezes a aceleração vezes o tempo ao quadrado. Como o movimento é independente, né, o princípio da independência dos movimentos, né, o movimento horizontal, ele é independente do movimento vertical, eu posso afirmar para vocês que esse tempo aqui dessa equação, ó, esse tempo
é o mesmo daqui. Beleza? Esses tempos são iguais. Porque esses tempos são iguais, o que vai acontecer? Eu vou poder usar essa equação usando esse tempo. Mas para usar essa equação, eu preciso da velocidade inicial. Mas da velocidade inicial vertical. Olha aqui, observem, vou até apagar para vocês verem direitinho. Material de consumo não é tão relevante assim, não. Ó. Observem que a velocidade inicial desse elétron, ó, é uma velocidade horizontal e não vertical. 17 não é uma beleza? Que entrou? Essa velocidade é horizontal, não é vertical. Porque essa velocidade é horizontal, o que vai acontecer aqui? Ele não tem velocidade vertical. Então, a velocidade vertical dele, a velocidade vertical inicial é zero. Entrou assim, custando isso. Saiu 15 milhões. A velocidade vertical inicial é zero. Tá legal? A velocidade... Então, esse termo todo é zero também. Então, isso tudo é zero. Então, a distância que ele percorre é dada por meio da aceleração vezes o tempo ao quadrado. O tempo eu já tenho aqui de cima, né? O tempo é o mesmo daqui de cima, tá? Então, eu tenho que determinar a aceleração que essa partícula possui, a aceleração que esse elétron possui, tá? E aí eu lembro que a força elétrica... Estou te atrapalhando, amor? Quer que eu saia daqui? É massa vezes aceleração. Tá? Força elétrica é massa vezes aceleração. Então, a aceleração é igual à força sobre a massa. Moçada, eu vou pedir a vocês um minutinho. Eu vou sair daqui porque minha esposa está fazendo uns cálculos ali. Tem certeza? Tá. Não, que o Bruno está aqui na minha frente, que está falando que vai sair, que eu estou também reunião, ele também está. Então, a aceleração é força sobre massa. Nesse caso aqui, qual a força que está provocando o movimento? Não é a força gravitacional igual no lançamento de objeto. O que está provocando o movimento é uma força elétrica. Então, aqui, a aceleração é campo elétrico vezes carga, tá? Sobre a massa. Então, assim, eu vou calcular campo. 1,8 vezes 10 a 4. Vezes a carga, 1,6 vezes 10 a menos 19, sobre a massa. Que é a massa do elétron, né? Nossa senhora, o que eu fiz aqui? Eu tô movendo o negócio, caralho. Sim. Ixi. Custando R$10. Então, vou passar para aqui para aí de baixo, tá, moçada? Para não agarrar, ó. A aceleração é campo vezes carga sobre massa. O campo. 1,8 vezes 10 a 4. Alguém pode falar esses valores? Não. É só isso. 1,8 vezes 10 a 4 vezes a carga. 1,6 vezes 10 a menos 19 sobre a massa. 9,1 vezes 10 a menos. Se você não está colocando 31. Ela aí, beleza? Está faltando impulso. Talvez beleza? Por isso a gente esteja tão diferente do Moçada, daí é fazer essa operação e achar o valor dessa aceleração, tá? Alguém que chegou a fazer isso, pode me falar esse valor? Porque a perda ao pouco faz parte do que você fizer. Não? Então vou abrir minha calculadora aqui. Pois é, aí quanto seria ela? 1,8 vezes 1,6 igual dividido por 9,1. Então, custo de fusão é isso, mais a perda ao pouco. Quanto é a perda ao pouco? 0,316, que é esse produto, tá? 1,8 vezes 1,6, 2,88.
dividido por 9,1, 0,0316. Eu vou escrever com 3 algarismos significativos, daqui a pouco a gente fala um pouquinho sobre isso, tá? Daqui a pouco eu vou falar mais sobre algarismos significativos. Vezes 10 elevado a 4, menos 19, menos 15. Menos 15, menos 31, mais 16. 16. Então, a aceleração que esse elétron adquire, a aceleração que ele adquire é 3,16 vezes 10 a 15 metros por segundo ao quadrado. Andei com a vírgula, uma casa para a direita, subtrai 1 no expoente. Agora, olha o que eu quero falar. Aqui eu tenho 2 algarismos significativos, aqui eu tenho 2 algarismos significativos, aqui eu tenho 2 algarismos significativos. Então, a minha resposta só pode ter 2 algarismos significativos. Então, eu corto aqui. Como este número é maior do que 5, ao cortar ele, eu somo 1 aqui. Então, a resposta para essa pergunta é 3,2 vezes 10 a 15 metros por segundo ao quadrado. Isso foi outra coisa que eu corrigi lá no teste de vocês têm que ficar atentos com relação a isso. Bom, calculei a aceleração. Agora eu uso a função matemática. A distância, o deslocamento vertical dele ali, né? O deslocamento lateral dele ali é meio vezes a aceleração, 3,2 vezes 10 a 15, vezes o tempo ao quadrado. E o tempo é 2 vezes 10 a menos 9, vezes 2 vezes 10 a menos 9 ao quadrado. Então, ó, meio 3,2, 1,6 vezes 10 a 1,6 vezes 10 a 15 vezes 2 ao quadrado, 4, vezes 10 a potência de potência, multiplica os expoentes, menos 18. Então, a distância percorrida é 6,4, né? 1,6 vezes 4, 6,4, vezes 10 a 15 menos 18, menos 3 metros. Quer dizer que ao percorrer estes 6 centímetros, ele deslocou lateralmente 6,4 milímetros. Esse foi o deslocamento. Beleza?